Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde da boca. Nós vamos trazer a doutora Luciana Teles, ela é especialista na área. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite. Perfeito. Vamos começar? Sim. Doutora, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é como tudo começou. Como que a odontologia surgiu na sua vida? A odontologia surgiu na minha vida há muitos anos. Eu era uma criança um pouquinho grande, eu tinha 13 para 14 anos, e eu comecei a trabalhar como auxiliar, na verdade como recepcionista de consultório. Só que eu ficava muito sozinha no consultório, e aí eu ficava caçando coisa para fazer. E eu ficava olhando as gavetas, né, do consultório, porque aquele mundo era diferente para mim, né? Eu não tenho ninguém, assim, tenho uma prima dentista na família, mas ela é distante, então não era a minha realidade, né? E aí eu comecei a ver todo aquele mundo e tal. E aí eu não sei, não sei descrever qual foi a razão que eu falei, eu quero ser dentista. E coloquei isso na minha cabeça. Então, assim, eu decidi ser dentista, eu tinha 13 para 14 anos. Nossa, bem jovem, né? Muito jovem. Então, assim, eu nem pensei, é como se você engatasse a primeira e vai, assim, eu não pensei em outra possibilidade, até tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, mas, assim, não era aquele mundo que eu queria pra mim. Então, eu fui, coloquei aquilo na cabeça e dali por diante eu só foquei nisso. Então, assim, eu passei por várias fases da odontologia, na verdade, eu falo, porque naquela época eu fui a recepcionista e eu trabalhei algum tempo como recepcionista de consultório odontológico. E aí, assim, eu gostava daquele mundo porque os pacientes vinham conversar comigo e enquanto eles esperavam, né, a consulta. E ali eu comecei também, eu falo que eu parei de ser um pouco o bicho do mato, porque eu era muito tímida, muito, até com os meus tios, assim, eu era muito tímida. E naquele momento, assim, naquela fase, o fato de conversar com eles, assim, me abriu um outro horizonte, né? Então, eu deixei de ter tanta vergonha, né, de falar com as pessoas. E sempre focada no meu objetivo. Aí eu fui fazer um curso técnico, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer, na verdade, odontologia. Eu me lembro... É que a gente pergunta assim, por que a a área de medicina, né? Sim. Por que é tão cara, né? Na verdade, assim, todo mundo diz, né? São áreas ainda elitizadas. Eu acho que hoje em dia até abriu um pouco mais, sabe? Eu vejo muitas pessoas, assim, tendo um pouco mais de facilidade, né? Para fazerem os cursos, mas... lá no passado, tudo era muito diferente, né? Você não tinha facilidade de um vestibular, né? Então, era uma vez por ano. Você tinha que focar na universidade que você queria estudar. E era uma vez por ano aquele vestibular. Hoje, não. Já tinha um cursinho, né? Tinha um cursinho. E aí, se você não passasse naquela fase, só no ano seguinte. Então, era tudo muito diferente. E isso também era diferente a questão de poder ou não poder fazer o curso, né? Então, você não via, na verdade, tantas pessoas cursando essa faculdade, pessoas, assim, carentes. Era muito difícil. Você tinha que entrar em algum projeto social que possibilitasse, né, de alguma forma, você ter um desconto. Mas não era a rotina, né? Então, de alguma forma, as pessoas que ingressavam nessa área eram pessoas já com poder aquisitivo mais alto. Sim. E aí, quando eu falei para os meus pais, eu quero ser dentista. Eu lembro, eu não sei se eles lembram disso, mas eu me lembro, o meu pai falou para mim, isso não é para você.
Ele falou, isso é profissão de rico. Porque meu pai era zelador de prédio, minha mãe foi diarista, então a nossa realidade era muito diferente. Mas assim, eu foquei nisso, sabe? Então hoje eu penso o seguinte, a gente põe desculpas para muitas coisas, né, que estão acontecendo, mas de verdade eu acho que quando a gente foca numa situação que a gente quer alcançar, de alguma forma isso, sabe, vai acontecer, né? E foi comigo. Né? Então ali fiz, né, essa parte aí como recepcionista, daí me surgiu aí a ideia de fazer um curso técnico para ser, tem uma profissão que se chama técnica em higiene dentária, a gente chama de THD. É como se fosse uma enfermeira na medicina. Entendi. A técnica, ela também tem essa facilidade, ela atende pacientes também, fazendo procedimentos reversíveis. Então, sempre ali trabalhando com o dentista, mas ela consegue ter uma noção, assim, de atendimento ao paciente. Tá em loco ali, exato. Né? Então, eu falei, pronto, eu vou fazer isso, porque aí eu também já tenho ideia se é isso mesmo que eu quero. Legal. Sabe? Vivenciar. Isso que eu coloquei na minha cabeça, mas de verdade eu nunca tinha vivido isso, né? E aí eu fui fazer o curso, fiz no Senac. Na época eles falaram que eles tinham uma campanha lá, né? Falando para fazer o curso e tinha um emprego garantido, né? Então eu fui no Senac, porque lá no Senac também o material era por conta deles, então eu não precisaria investir nisso, né? Não tinha dinheiro. Sim. E fui, né? E aí, um dia eu cheguei lá e falei, olha, eu quero entender o que acontece, assim, como é que eu tenho esse meu emprego garantido? Mas eu já trabalhava como recepcionista. Só dar aquela consultada básica, né? E aí eles falaram, olha, aqui a gente pega os currículos de quem tem notas boas e a gente deixa aqui, se tiver alguma procura, né, a gente indica. Falei, então eu tenho interesse em deixar. Tá bom, vai passar por uma análise, o seu currículo, tudo bem. Eu acho que não deu um mês, assim, me chamaram para eu trabalhar na Assembleia Legislativa. Então, lá em São Paulo. E no Ibirapuera? No Ibirapuera, ali? E aí, eu poderia exercer a minha função de técnica. Legal. Aquilo que eu estava estudando. E aí, eu falei, tudo bem. Só que é temporário, é 1 ano e meio. Falei, não, tudo bem, eu vou tentar. Fui para a entrevista e foi, assim, muito chocante isso para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de mudança também, sabe? Para eu mudar, eu preciso ter uma certeza de que alguma coisa tá meio certa ali, né? Que vai dar certo, tudo. E ali, eu tava largando um emprego, né, CLT, para algo que eu, teoricamente, iria ficar, assim, 1 ano e meio, né? Mas eu fui para a entrevista e aí, na hora que a diretora me falou o salário, né? Ela falou, tipo, 10 vezes mais do que eu ganhava. Nossa, sabe? Que legal. E aí, ali... É uma motivação. Me veio na cabeça, aqui é a oportunidade que eu preciso. Embora... E querendo ou não, quebrou um pouco o paradigma do que o seu pai falou lá atrás, né? Sim. Que talvez tenha falado por proteção, né? Hoje, sim, eu entendo super o que ele falou. Porque, na verdade, imagina quando a gente tem filho, você quer o melhor para o seu filho. Claro. E imagina só a tristeza de você deixar o seu filho sonhar algo que você não vai conseguir realizar. Então, eu acho que foi mais ou menos nessa situação. Como que eu vou deixar ela sonhar com isso se de verdade eu não posso dar isso a ela? Né? Hoje eu entendo um pouco isso, sabe? Dessa forma. Então, foram as armas que ele tinha ali naquele momento. Então, vai fazer outra coisa que pelo menos você não vai se frustrar. Né? Entendo isso, né? E aí, eu passei na entrevista, comecei a trabalhar. E aí, claro, né? Um salário muito maior. E aí eu comecei a ver ali uma possibilidade de fazer o meu curso. Então, eu consegui realmente, através desse emprego que eu tive, e eu tive esse emprego aí por quase 10 anos, que embora fosse temporário, mas aí eles gostaram lá do meu trabalho também e foram renovando o contrato. E eu usei isso, né, para realmente conseguir fazer o meu curso, né? Sempre pisando em ovos, porque eu não era concursada, né? Mas aí eu tinha na minha cabeça, bom...
se eu estou vivendo isso aqui, é porque eu vou conseguir. Tem a permissão. Entende? Só vai, né? Como então, diz. Só vou fazer. Então, foi uma fase muito boa da minha vida ali. Eu tinha um bom salário, eu tinha condição de manter o meu curso. Eu que paguei minha faculdade. Nessa fase, eu comprei meu carro. Então, eu tinha, sabe? E eu tinha foco, né? Todo mundo falava, por que você não compra um apartamento? Eu falava, não, porque eu preciso da minha profissão. E eu foquei, e fui, né? E eu me lembro que no último mês, assim, da faculdade, não sei se último mês, mas vamos dizer assim, no final da minha faculdade, o meu pai e minha mãe, você vai fazer a formatura? Eu falei, não, porque eu não tenho condição financeira, porque eu pagava tudo, né? E aí meu pai falou, não, você vai fazer porque eu quero te ver lá em cima. Que legal. Até me emociona, porque na verdade para mim isso é uma história que eu gosto muito de contar, eu conto muito para os meus pacientes, eu conto para muita gente, porque pode parecer uma bobagem, mas que às vezes ajuda alguém, sabe? E se você conseguir transformar a vida de uma pessoa, sim, já valeu a pena. Lucro. E aí ele falou, não, você vai fazer sim, porque até aqui você conseguiu chegar, tudo foi mérito seu, então eu quero te ver lá em cima. E aí assim, eu fiz a minha formatura e eu me lembro que o último mês da faculdade eu só chorava porque eu lembrava de todo o percurso e o pior, assim, o melhor, sei lá, eu morava em São Paulo e eu estudava em Bragança, porque eu não pude muito bem escolher um curso mais próximo, porque eu tinha que trabalhar. Então, quais universidades eu tinha disponibilidade de fazer que tivesse curso noturno? Então, eu tive que ir por esse caminho. E eu escolhi Bragança, Universidade de São Francisco, porque lá tinha curso noturno e eu poderia continuar trabalhando para bancar, né, o meu curso. Então, foi lá que eu fiz. Tinha ônibus fretado, então eu viajava de segunda a sábado. Por 5 anos fiquei nessa vida de estrada todos os dias. E era muito puxado, porque eu trabalhava, então eu chegava em casa 1 da manhã, no outro dia às 8 eu já estava trabalhando, tinha que estudar, e odontologia, medicina, são áreas assim que você não pode ficar errando, você tem que saber aquilo que você está fazendo, então exige muito de você, sabe, assim, você tem que estudar, né? Então foi muito cansativo, assim, mas assim, eu cheguei onde eu queria, sabe? Então, assim, eu chorava porque eu pensava, nossa, eu consegui, né? Assim, eu consegui chegar aqui, era um sonho, agora é uma realidade. E aí, chegou o dia da formatura. E aí eu pensei, nossa, eu vou derreter de chorar lá. Aí nesse dia parece que eu fiquei anestesiada, sabe? Eu lembro, assim, da entrega do canudo, assim, eu tava tão plena que ali, pra mim, era, sabe... É a realização de um sonho, né? É isso. Sabe? E, assim, de ter realmente conseguido com aquele foco que eu tinha determinado, né? Então, a odontologia foi isso, sabe? Assim, foram fases da vida, eu vivi algumas fases dentro dela. E aí, me tornei dentista... E tudo isso me ajudou muito, assim, porque eu falo que a odontologia, ela me ajudou não só a ter, assim, a minha profissão mesmo, mas a lidar com pessoas, sabe? Isso é fundamental nos dias de hoje. Eu vejo hoje que as pessoas, elas são muito teóricas, infelizmente. A gente está perdendo bastante esse tato de lidar com gente. Principalmente pós-pandemia. Exato, sabe? E aí as pessoas, elas têm uma carência enorme de serem ouvidas, né? E isso não aprende em curso nenhum. Eu desconheço curso que ensina a pessoa a ter tato para lidar com pessoas, sabe? Então, isso eu penso que isso é um dom de cada um, né? Porque, inclusive, hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando justamente isso. Normalmente, quem vai para pesquisa não desenvolve isso. Exato.
Mas a gente não pode desconsiderar todas as outras pessoas que também não vão para pesquisa, elas aplicam aquilo que é colocado em pesquisa, porque senão não valeria de nada a pesquisa, né? E quem que aplica? Quem lida com pessoas, né? A minha área é uma área assim que ninguém vai feliz pro dentista. Eu desconheço pessoas que façam tratamentos. Vou no dentista. A sua área qual que é? Na verdade, eu mexo muito com estética. Tá. Né? Eu gosto muito da área estética, tanto estética odontológica mesmo, como a estética facial. Gosto bastante. O meu sonho inicial sempre foi a estética odontológica. Mas eu acabei não indo de imediato para essa área, porque como o começo também foi muito difícil, meu começo foi muito difícil também. Eu me formei e logo depois agora, né? Agora. Aí eu perdi o meu emprego lá da Assembleia. Então, assim, vamos começar tudo do zero, só que agora dentro da área odontológica, né? Então, aí eu tive que começar realmente do zero. E eu comecei em Jundiaí, porque aí eu já tinha me mudado de São Paulo para Jundiaí. E aí eu comecei num consultório, assim, clínica popular mesmo, sabe? Com porta de aço, tudo com divisória, sabe? Então não tinha luxo nenhum aquele consultório. E ali foi o começo de tudo para minha área odontológica, né? Então, assim, como dentista, né? Eu tenho pacientes até hoje daquela época, né? Então, assim, eu sou formada há 22 anos. E eu vou dizer para você que eu tenho consultório há 21, mais ou menos, tá? E eu trago pacientes daquela fase, que me viram realmente começar tudo, né? E aí eu fui mudando, né? Então, assim, tava ali naquele salão, era um salão mesmo, né? Tava naquele salão, aí depois eu fui para uma casa, né? E hoje eu trabalho numa sala comercial, num prédio comercial. Então, assim, quando eu olho hoje o lugar que eu estou e de onde eu vim, é muita diferença, sabe? É gratificante, né? Pode até ser que eu não tenha chegado aonde eu almejei lá atrás, porque também a gente começa as nossas profissões achando que a gente vai ganhar o mundo, né? Exato. Aí a realidade vem e vai mostrando. Não é bem assim, né? Tem coisa que não é assim, então... Mas, assim, sou muito grata, sabe? Porque, na verdade, quando eu olho para trás, eu vejo como mudou, né? Então, foi uma realização mesmo. Legal. É isso. Que bela história. E nesses anos todos, qual o aprendizado que você teve hoje como profissional, como mulher, que você traz da odontologia? Na verdade, assim, como profissional, eu penso o seguinte, que a mulher, ela desenvolve hoje um papel, né, na sociedade, assim, ela é muito ativa, né? A minha área, por exemplo, agora ela tem realmente um leque, né? Mas, assim, por muitos anos, dentista era muito mais mulher do que homem até, né? Em algumas áreas, por exemplo, da odontologia, ainda vejo que, por exemplo, odontopediatria, mulher predomina, né? Agora vem aí a estética facial, tem muito homem, mas eu acho que a mulher ainda ocupa um pedaço maior, sabe? Entendi. Da mesma forma que cirurgia, por exemplo, na maioria da ocupação são homens, né? Então, a odontologia eu vejo que possibilitou a mulher aí nessa participação de mercado de trabalho, né? Como mulher, assim, eu me realizo com isso, porque eu tenho a minha independência, né? Então, gosto dessa independência. É uma vida muito corrida. Ser dentista não é fácil, né? É uma vida muito corrida e eu não sei se para todos os dentistas, eu vou falar de mim. Por exemplo, na véspera do Natal, eu atendi. Olha isso. Não estava no plano. Mas eu atendi porque me ligaram. A emergência não tem hora marcada, né? O paciente quebrou um dente. Você pode socorrer porque eu não estou em Jundiaí. Tudo bem, eu fui. Um dente da frente. Aí eu já fico pensando, como é que essa pessoa vai passar o Natal, sabe? As festas e tudo. Eu não penso, eu vou.
Então, assim, não é fácil, né? Muitas vezes eu saio muito tarde, porque eu acabo me preocupando com os horários das pessoas, né? Elas trabalham. Enfim, isso é uma questão minha, né? Eu acho que nem todo mundo vai se preocupar. Eu acho que seria missão isso. Pode ser, né? Então, assim, talvez alguns colegas meus, olha, vai pensar o seguinte, eu trabalho até 6 horas, né? 18 horas. Se der pra você vir, ok. Se não der, eu sinto muito. Mas eu não penso assim, sabe? Eu não consigo cortar, sabe? Então eu acabo atendendo. Então não é fácil, né? É bem puxado mesmo. Tem dia que eu começo muito cedo, acabo muito tarde. Mas assim, quando eu tô lá, eu acabo esquecendo, sabe? Que eu tenho cansaço, que eu preciso ir embora. Eu tô ali, eu tô batendo papo, eu tô cuidando da boca, eu tô fazendo terapia. Boa. E acho que essa parte da terapia ela é fundamental pro cliente, né? Sim. É dois em um. A gente troca muita figurinha, muitos pacientes chegam lá e falam, eu vim aqui na minha psicóloga, imagina. Boa. Falo, não, gente, eu não tenho condição de ser psicóloga de ninguém. O máximo que a gente faz é trocar figurinha. Eu falo as minhas dificuldades, vocês falam da de vocês e a gente vai tocando. É isso. Legal. E assim, a gente sabe que muitas pessoas têm medo do dentista, tem medo do barulhinho lá do aparelho de obturação, motorzinho. Como que você lida com esse equilíbrio para deixar a pessoa mais calma, para dizer que não é assim, eu sou a profissional, eu vou cuidar de você? Como que você lida com o medo do seu paciente? Na verdade, eu penso que para acalmar, em nenhum momento eu posso falar de o que a gente está fazendo ali. Tá. Sabe? Então, o foco é outro. Boa. Então, vamos conversar, vamos falar do seu dia, vamos falar... eu falo sobre todos os assuntos, né? Às vezes não entendo nada, mas eu finjo que eu entendo, então vamos falar de futebol. Eu falo um pouquinho ali, falo um pouco de carro, falo um pouco de política, falo um pouco de tudo. E aí a pessoa vai tirando foco, deixando ela relaxar. Um pouco, né? Legal. E é o que eu sempre faço, assim, também. Eu procuro começar o tratamento, por exemplo, pelos procedimentos mais fáceis, né? É o mesmo princípio da odontopediatria. A menos que a pessoa chegue ali com alguma urgência, tenha que fazer logo um procedimento mais invasivo. Mas, normalmente, se eu posso escolher, eu vou escolher um procedimento mais simples, para a pessoa se acostumar com aquela rotina, aquela realidade. E à medida que o tratamento evolui, né, a gente vai fazendo algo mais complexo. Então, assim, é muito legal isso, porque alguns pacientes, né, chegam ali com fobia e ficam tossindo de nervoso. Tossindo? Ficam tossindo. Tem uma paciente que ela tossia, né? Ela chegava e começava a tossir. Era de nervoso. E aí hoje a gente conversa e faz o procedimento e pronto, acabou. Aí ela até fala, você não pode parar de atender. Boa. Você não pode se aposentar. Enquanto eu tiver dente, você não pode. Mas é isso, acho que vai pegando uma confiança e vai entendendo que não precisa ser da forma como colocou na cabeça, sabe? Aquela... abre a boca. Eu trabalhei na época com uma dentista, eu achava aquilo um horror, porque ela chamava o paciente da recepção, o paciente entrava, e aí ela falava, senta. O paciente sentava, ela lavava as mãos, Nossa. Não falava uma palavra. Só no imperativo ali, né? E daí calçava as luvas, sentava e falava, abre a boca. Nossa. Como que você não vai ter medo? Claro. E aí eu olhava aquilo e eu falava, não quero. Eu não quero fazer isso com os meus pacientes. Nessa época eu fazia odontologia. Então, isso também foi uma situação muito interessante, eu poder, assim, presenciar várias formas de tratamento, né?
e filtrar aquilo que... E se tornou um grande aprendizado para não cometer os mesmos erros, né? Muito. Tenho colegas daquela época lá, que eu era auxiliar ali deles, então eram colegas assim que tinha fila de pacientes para passarem com eles, porque gostavam muito, era muito acolhedor o tratamento, e outras pessoas, no dia do plantão delas, não tinha ninguém. E chegavam lá, quem que tá de plantão? Fulano. Então eu volto amanhã, obrigada. Entende? Então, assim, acontece, porque na verdade você... empatia, né? E você precisa se sentir acolhido. Porque ninguém vai num hospital... Acordei com vontade. Eu vou tratar meu canal hoje, olha que legal, né? Não tem isso, né? Então, eu acho que lidar com a saúde, no geral, você precisa, né, assim, oferecer às pessoas o acolhimento, né? Porque senão não vai acontecer. Não. E nesses... Vou repetir o início, né? Nesses anos todos... houve muita evolução, tecnologicamente falando, né, da época que você começou para hoje. Existem estudos ainda que você tem que se aprimorar para estar buscando. Como é que você lida com isso? Sempre, estudo sempre. Eu acabei de fazer um curso semana passada, terminei no sábado, né? Dia todo, cansativo, mas acontece, a gente tem que se atualizar, né? Tudo muda muito rápido, né? Então, quando eu fiz faculdade, ainda se usava aquele material cinza nos dentes, né? Então, a forma de preparo do dente era diferente, né? Muito invasivo, muitas vezes, assim, destruindo uma boa parte do dente sem necessidade, né? E hoje a gente já tem uma outra ideia, né? Uma outra realidade, né? Você não tem que criar uma cavidade no dente que não existe, né? Então é muito discreto tudo, né? Porque na verdade a gente tem que preservar, né, o máximo possível. Então, para que aconteça, né, essa preservação de dente e tudo, tem que ter muito estudo, né? Porque eu pego muita gente, por exemplo, de 50, 60 anos, que infelizmente perderam os dentes e talvez, se a gente pudesse, né, voltar atrás e saber os motivos, talvez nem precisassem perder os dentes, né? Mas era uma cultura do próprio dentista, né, de tirar os dentes. Uhum. E às vezes até pela condição, né, financeira do paciente também, e o próprio medo, porque muita gente prefere tirar um dente do que tratar um canal. Entendi. Né? O pavor é tanto, né? Então, eliminar o mal pela raiz. Então, não... então, antigamente tinha, né, bastante essa cultura, né? Então, hoje é totalmente diferente. Então, o tempo todo a gente está se aperfeiçoando. Como que a gente pode salvar esse dente? No último caso, extrair esse dente. E aí tem também a questão, vamos fazer implante. Antigamente, não, né? As pessoas ficavam realmente sem dentes, né? Então, assim, muda, né? Tem muita diferença, né? Hoje eu pego pacientes de 30 anos que não sabem como que... o que é tomar uma anestesia na boca? Nunca tomaram. Nunca tiveram uma cárie, né? E provavelmente essas pessoas, a menos que aconteça algo trágico, elas vão até a velhice com esses dentes na boca, né? Então, assim, tem toda uma questão também... de prevenção, né? Porque na década de 80 aí, mais ou menos, colocaram flúor na água, então isso ajudou muito, né, a população a não ter tantas cáries. Então, hoje também tem uma linha que é contra o flúor, mas a gente não pode negar que ele foi muito importante. É igual falar da vacina, né? Sim. Tem gente que é contra a vacina, mas a gente não pode negar que a vacina teve um papel fundamental para que muitas doenças fossem extintas. Exatamente. Né? Então, o flúor é a mesma coisa. Tem hoje uma linha que é contra o flúor, né? Mas, a partir do momento que também colocaram o flúor na água, também ajudou com que muitas pessoas deixassem de ter doenças bucais. Entendi. Né? A cárie, né? Propriamente dita. Então, isso tudo faz parte de estudos, né?
Então, a odontologia, assim como qualquer área da saúde, ela precisa estar realmente o tempo todo em estudo, porque tudo muda, né? As doenças mudam, né? Verdade. Então, você precisa acompanhar essa evolução, né? E para isso, como é que faz, então, para combater essa doença? Opa, aquilo lá que resolvia, agora não resolve mais. Então, eu preciso fazer de outra forma, né? Então, é isso. Legal. E você falou do flúor agora, e eu fui lembrando de algumas coisas. Eu sempre gostei de marketing. E sempre me veio umas perguntas na cabeça, talvez você possa dizer se é mito, aquele quadro mito ou verdade, né? Pasta de dente e sabão em pó, as propagandas são muito interessantes, porque sempre tem um plus power 12 horas a mais eles usam vários nomes no marketing para dizer assim, é o melhor de todos. Aí vem a outra e coloca o produto dela muito como melhor. Power. Isso tem um limite? É verdade? É só marketing? Como é que funciona isso? Porque uma fala que protege 12 horas. A outra fala, não, a minha é 36. O outro fala que esse elemento, ele protege contra as cáries. Isso é fato ou é marketing? Olha, doutora, o que eu falo para os meus pacientes, né? O que escova é escova. Então, sendo assim, se você usar escova sem nada, você vai escovar, né? Se você usar somente o creme dental, vai continuar lá a sujeira. Sim. Qual que é o benefício do creme dental? O flúor. Tá? Então, assim, o flúor tá ali presente. Aliás, quando nós éramos crianças, né? Eu não sei se você lembra, mas assim, provavelmente. A gente tinha o creme dental Turma da Mônica. Sim, nossa, com sabor de morango. Tinha o Tandy. O Tandy vem muito depois, né? Mas eu lembro. Mas era o creme dental Turma da Mônica. Então, ela era um tubinho branco com a Mônica e uma tampinha amarela. Eu lembro direto disso. Do túnel do tempo. Isso. Isso a gente tá entregando a idade. Então, ela não tinha flúor, né? Então, o que acontece? Hoje, a dificuldade é você encontrar um creme dental sem flúor. Entendi. Né? O flúor, ele é importante, mas ele também tem que ser dosado, tá? Então, uma criança, por exemplo, ela não pode ficar, assim, comendo a Tandy. Ela não pode. A Tandy tem flúor? Tem. Né? Então, é o que eu falo para as mães, né? No caso, eu falo para as mães. Até mais ou menos os 4, 5 anos de idade da criança, ela tem que colocar uma quantidade equivalente a 1 grão de arroz no meio da cerda da escova do creme dental com flúor. Porque a gente não pode negar que o flúor tem um papel importante. Sim. Mas também, né, assim, a diferença de remédio e veneno é só a dose, né? Exatamente. Então, a gente tem que controlar essa quantidade. Depois dos 5 anos, aí você pode pôr a quantidade equivalente a 1 grão de ervilha no meio da cerda, tá? Então, na minha opinião, todos os comerciais que você vê são errados. Por quê? Para começar, a posição que eles colocam o creme dental, em cima da cerda. E por que não pode ser em cima da cerda? Porque se você coloca no meio, à medida em que você faz o movimento, você está espalhando aquele creme dental. Então, teoricamente, ele rende mais, porque ele está espalhando devagar, né? E aí você recebe o benefício do creme dental numa dose certa. Quando você coloca em cima da cerda, você coloca uma quantidade grande, porque você quer colocar o equivalente à cabeça da escova, né? Coloca em cima, então às vezes cai, às vezes você até coloca de novo, porque acabou o gostinho, né? Vai lá e acrescenta. Adulto dificilmente vai engolir aquilo, mas e uma criança? Vai engolir. E querendo ou não, aquilo é químico, né? Exato. E aí entra uma outra questão, né? Flúor em excesso também tem problema. A diferença é a dose. Entendi. Então, o flúor em excesso também é prejudicial, né? Então, você, ao invés de ter o benefício, você tem um problema. Então, tem crianças também com, a gente chama de fluorose, são manchas nos dentes que não saem mais. E essas manchas, elas podem ir da cor branca até a cor castanha.
Então, você imagina isso, uma criança que está ali formando seus dentes, recebendo altas doses de flúor, quando chega lá na fase dos dentes permanentes, ela tem dentes manchados, né? Então, é o que eu falo. As propagandas, então, elas são erradas. Já que é para fazer propaganda, faça certo. Ensine também que usando o seu produto de forma correta. Não da forma errada. Outra situação, é assim, que eu sempre falo. Hoje o cigarro, né, tá ali na caixinha do cigarro, aquelas pessoas acamadas, porque elas não pararam de fumar. Uhum. Quando você vê uma propaganda de creme dental, enxaguatório bucal, você vê sorrisos lindos e maravilhosos. Mas eu acho que seria muito mais impactante se colocasse ali o dente sem o tratamento. Olha, se você não usar isso aqui, você pode chegar nisso. Faz sentido. Sabe? Então, não sei porquê. É uma incoerência, né? Não sei, pessoal de marketing, eu não sou de marketing, eu não sei se eu tô falando uma bobagem. Mas você tá olhando na visão no dia a dia, do profissional. Sabe? Então, o que dá resultado? Entende? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm uma tendência a absorver melhor aquilo que é impactante para elas. Opa, eu não quero ficar com meu dente assim, então eu vou usar. Né? Agora, colocar ali um dente bonito, nem todo mundo almeja um dente branco alinhado e... Entende? Sim. Então, se eu não tiver aquilo, tudo bem pra mim. Eu tenho dente na boca, tá ok. Você colocando negativo, aflora... Eu entendo assim, né? Eu não sei se eu tô falando bobagem. Eu comprei a ideia, faz muito sentido. Agora, enfim. E falando, indo um pouco mais dentro do consultório, é óbvio que não dá para estimar, né? Mas o procedimento não sei se é sessão que fala, né? Consulta, né? O procedimento, quanto tempo em média leva e qual foi o seu recorde de tempo num cliente que teve que resolver as horas passando? Como foi isso? Aí eu não sou a melhor pessoa para te dar essa resposta, porque na verdade as minhas consultas elas são demoradas, né? Porque eu falo que a gente leva aí 1 hora conversando e meia hora atendendo. Entendi. Então eu levo bastante tempo, média, assim, 1 hora pelo menos, né? Pelo menos 1 hora. Agora, é claro, depende do procedimento, né? Então, por exemplo, um procedimento cirúrgico, né? Normalmente é um período, a gente deixa um período. Vai usar todo o período? Não necessariamente. É uma estimativa, mas né? Também é muito ruim você fazer um procedimento tão delicado com pressa. Porque Entendi. o próximo paciente está chegando. Entendi. Então, é ruim pra gente, é ruim para o paciente. Então, assim, a gente sempre avisa. Vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente vai deixar um período da manhã, né? Porque aí chega, conversa, se acalma, toma um cafezinho, né? E depois a gente vai fazer o que tem que fazer, né? Então, depende muito do procedimento. Agora, uma limpeza, por exemplo, já é um pouco mais rápido, né? Então, a média sempre 1 hora, assim, sabe? 1 hora para mais. Entendi. Criança você tem que ter um atendimento rápido, né? As crianças não têm paciência. Então, você tem que ser dinâmico ali, né? Você tem que correr, porque vai chegar uma hora que ela cansa, ela não vai deixar mais. Então, você tem que ter rapidez e fazer a coisa realmente acontecer. Mas também não adianta você marcar uma criança logo em seguida da outra, porque às vezes a criança também não vai deixar fazer logo de cara. Entendi. Então você tem que ganhar aquela criança, né? Então, a média de atendimento, 1 hora, tá? Mas aí a gente vai meio que conhecendo também cada paciente, cliente, né? É personalizado. E, doutora, eu conheço alguns amigos que eles... Eu não vou dizer que seja medo, mas eles não gostam de anestesia. Quando você vai fazer um procedimento que o paciente fala, não quero anestesia, o profissional, ele tem que acatar a vontade do paciente, ou por um cuidado, ou uma norma, não sei se é assim que fala,
tem que ser aplicado? Como é que funciona esse equilíbrio? Porque às vezes tem algo que é muito profundo, eu acredito que vai doer. Sim. Né? Como é que é essa conversa com o paciente? Bom, na verdade, quando o paciente fala que tem medo da anestesia, ele está falando que ele tem medo da agulha. Tá? Fato. Então, assim, cabe ao profissional orientar, porque na verdade eu não posso também abrir um canal ou extrair um dente sem anestesia. Sim. Né? É pedir para nunca mais esse paciente aparecer em consultório, seja o meu ou qualquer outro. Então, por isso que normalmente eu começo pelos procedimentos mais básicos, para acostumar o paciente até onde vai o nível situação, de dor, né? E também a confiança, né? De entender que quando eu falo você precisa da anestesia, porque é o melhor. Porque, na verdade, muitas vezes também, se eu sei que o paciente tá com dor, eu não consigo relaxar no meu atendimento, sabe? Então, eu fico tensa, eu acabo a consulta com dor nas costas, porque... E eu já tenho um costume, isso é um vício meu, quem é meu paciente sabe, toda hora eu fico, tá tudo bem? Tá tudo bem? Se eu vejo qualquer situação de tensão ali, porque tá... de repente sentindo dor, eu fico tensa. Então, assim, eu preciso estar bem também, sabe? Então, eu vou com jeito, orientando esse paciente que ele precisa passar pela anestesia, porque vai ser melhor para ele, né? Não vou falar que vai ser melhor para mim, mas é melhor para mim. Sim, é uma sinergia ali, né? Profissional. Porque paciente. Já aconteceu, por exemplo, da pessoa não dormir à noite com dor de dente e eu ter que fazer algo para ela não ficar a segunda noite sem dormir. E a anestesia não pegar direito. Então, assim, aquilo para mim é muito tenso, sabe? É muito tenso. Mas, ao mesmo tempo, aí eu trabalho comigo mesma. Eu preciso fazer. Porque eu sei que se eu não fizer, ela não vai dormir de novo. Alguma coisa eu preciso fazer aqui. Para que ela tenha, sabe, uma noite mais descansada, para que não tenha essa dor, né? Então, já aconteceu de eu atender paciente e eu falo, me desculpa, mas eu preciso fazer, né? Então, a lágrima escorrer e eu ter que fazer. Mas não é uma situação confortável para mim também. Entendo. Né? Então, assim, eu não sei, tá? Vou falar uma coisa assim também, não sei se é uma bobagem da minha cabeça, mas assim, eu acho que quando eu não tinha filho, eu era um pouco mais dura, sabe? Assim, muito, assim, mais incisiva. Entendi. Depois que eu fui mãe, primeiro que eu não consigo mais atender criança, porque se ela chorar, eu vou chorar junto. Então, eu deleguei isso. Então, lá no consultório tem odontopediatra, que eu prefiro, sabe? Porque se a criança chorar, eu vou chorar junto. E aí, acabou a minha credibilidade. Então, tem coisas que eu não consigo, sabe? Assim, simplesmente deixa sofrer, mas vamos fazer, né? E eu levo isso... Eu acho que isso também está relacionado à confiança, sabe? Eu acho que, de alguma forma, os pacientes sentem isso em mim, né? Então, eu não vou expor o paciente a uma situação, a menos, né, tirando essa situação que eu te falei, se eu sei que pode ser melhor, entende? Então, é isso. Outra coisa, doutora, mitos e verdades, tem coisas que são óbvias, mas mitos e verdades em relação à saúde bucal. As pessoas falam, vou pegar um exemplo, o açúcar da cárie, isso é verdade, é mentira? Qual outro elemento que tem como é que chama? Esqueci o nome agora, que é cultura popular, que as pessoas falam e de repente falam assim, não, isso é mentira. Não, tem alguma coisa assim? Tem. A cárie, ela acontece, ela precisa ter um meio bucal, né, apropriado para ela acontecer, tá? Então, ela precisa, para ela surgir a cárie, primeiro a cárie é um bichinho? É uma bactéria, bactéria, tá? Então, ela precisa ter um dente para ela se instalar, tá? Mas para isso também, o nosso meio bucal, assim como todo o nosso corpo, ele tem bactérias que são próprios daquele lugar, sim, tá?
Só que assim, tudo tem que estar em equilíbrio. Se você desequilibra isso, então você está indo contra a natureza, vamos dizer assim, tá? Então, para existir a cárie, precisa ter o dente, precisa ter um meio ácido. Para proliferar, né? E precisa de tempo para isso acontecer, tá? Então, muitos pacientes falam, o meu dente é fraco. Nenhum dente é fraco. Entendi. O dente, na verdade, ele tentou sobreviver àquilo que a gente expôs. Então, uma dieta rica em carboidrato, seja salgadinho, pão, bolo, doce, bala, pirulito, desde que seja açúcar, carboidrato, porque todo carboidrato vai virar açúcar. Verdade. Tá? Então, se você tem uma dieta rica em carboidrato e junto disso você não tem uma boa higiene, então logo você está preparando o terreno para ter cárie, né? Porque na verdade você precisa aí de meses para que isso aconteça, para o dano se instalar. Mas uma pessoa que não tem o hábito de cuidar, ela vai ter esse péssimo hábito por meses, por anos, por uma vida, né? Então, na verdade, ela precisa realmente, eu falo que ela precisa querer ter cárie, né? Porque, na verdade, quando você ingere uma substância que vai deixar o meio bucal ácido, o carboidrato, aquilo fica fermentando na boca. Eu vou falar termos que todo mundo vai conseguir entender, tá? Sim, não vou falar nada muito técnico. Perfeito. Mas então, vamos lá. Você ingeriu açúcar, carboidrato. Vai ficar ali. O nosso corpo, ele tem condições de neutralizar boa parte daquela situação causada. Só que aí você vai e não escova, não passa fio, ingere de novo carboidrato. Então, vai ficar um meio bucal oscilando muito. Então, essa proteção que você teria, natural, Entendi. Já não tem mais. E aí você insiste naquilo. Chega uma hora que, infelizmente, o dano está instalado, né? Então, isso é perfeitamente modificado pelos modos de higiene e de dieta que você... Então, assim, alguns pacientes eu já fiz diário alimentar. Não na visão nutricional, porque eu não sou nutricionista, mas para a gente conseguir visualizar, conhecimento da área ali, junto com o paciente, o que ele está ingerindo, quais horários ele está ingerindo aquilo e quais horários ele está escovando ou deixando de escovar. Entendi. Para a gente visualizar por que ele está tendo cárie. Eu uma vez peguei uma paciente que ela tinha já 30 e poucos anos. 30 e poucos anos já não é uma faixa etária comum de se ter cárie, mas ela estava com muitas cáries, muitos dentes cariados. E aí eu pedi para ela fazer o diário alimentar. E aí quando ela chegou com esse diário, uma semana depois, eu falei, pronto, já entendi. A anamnese estava no processo. Ela escovava os dentes e ia deitar, só que ela levava um Yakult para cama. Lactobacilos vivos. Açúcar, né? E depois dormia. E aí entra a questão também, né? Assim, eu não sou odontopediatra, mas eu vou defender a classe aqui, né? Muitas mães dão leite para as crianças para elas dormirem e não escovam os dentes das crianças. Ou então, à noite, fazem a mamadeira com Nescau, por exemplo, né? E aí a criança calma, dorme de novo. Açúcar, né? Então, assim... Quando a gente presta atenção nessa criança com 2 anos de idade, ela já tá com um monte de cárie na boca. Ah, mas é que ela tomou antibiótico. Não, não é. Ela não teve, infelizmente, orientação, né, higiene correta, teve uma dieta, né, problemática, enfim, tudo isso, né? Então, isso é perfeitamente modificável, você mudando os hábitos, comendo, por exemplo, mais... é quase impossível a gente não comer açúcar, mas um açúcar da fruta, por exemplo. Sabe? Não açúcar refinado, não um salgadinho, uma chips, essas coisas, entende? Então, você muda o hábito alimentar da criança, junto com a higiene
E esse controle vai fazer com que essa criança ou esse adulto não tenha mais tanto problema de cárie. É um combo saudável, Exato. né? De prevenção. Exato. Né? Então não adianta, por exemplo, também escovar uma vez por dia os dentes, né? Não adianta, porque você sujou esses dentes por muitas vezes ao longo do dia. Então você tem que ter um controle disso, né? Então não existe mágica, não existe milagre, né? Mas dá para controlar. Doutora, que aula, eu digo assim. A gente está chegando quase no final do programa, mas uma pergunta que eu queria fazer assim, nessa trajetória toda, com todo esse conhecimento que a gente fez aqui, falou aqui, tem algo que você, sei lá, talvez você se arrependa de algo nessa trajetória da odontologia? Tem, e até eu tô tentando reparar. Então, conte. Bom, quando eu me formei, como eu disse, né, o amor da minha vida sempre foi a estética. E eu lembro que na época, alguns dentistas, na época que eu trabalhei lá, eles falavam pra mim, mas você vai fazer isso? Vai ficar tapando buraco? Porque a restauração, antigamente, ela era vista assim. É mais ou menos, você lembra quando as pessoas iam fazer administração? Não tem o que fazer, vai fazer administração. Exato. A gente chama de dentística, tá? Essa especialidade na odontologia que trata de restaurações, né? Faz essa parte de restauradora dos dentes. Então, isso era visto como algo assim, não tem nada melhor para fazer, vai fazer isso, vai ficar tapando buraco dos dentes dos outros, sabe? Aí juntou isso e juntou também o meu começo, né? O meu começo, como eu disse, era numa clínica popular. Então, assim, envolver estética num lugar tão precário, qual vai ser meu público? Entendi. Nesse momento da minha vida, eu penso que eu não tive a visão futura, né? Eu acho que eu gastei tudo lá atrás para fazer odontologia. Boa, Daí eu relaxei e falei, pronto, agora eu sou dentista. E aí eu sempre gostei dessa área, mas aí naquela minha realidade eu não pensei que, por exemplo, ali era só um degrau, né? Então o que eu fui fazer? Trabalhar com canal. Porque o canal, eu não precisava convencer nenhum paciente a fazer o tratamento. Ele chega ali com dor, ele quer mais é que resolva. Entende? Então, era uma situação mais fácil. Entende? E aí eu saí fazendo canal em vários consultórios. Cada dia eu atendia num lugar. Fazia canal e tal, e era fácil, né? E aí eu fui deixando de lado, né, assim, a minha paixão. Depois as coisas foram mudando. E hoje, se você olhar hoje a realidade da odontologia, qual que é a realidade da odontologia? Devolver ao paciente um dente tão bem restaurado que nem parece que esse dente um dia sofreu um dano. É tão perfeito. É uma arte, né? Entende? Que nem parece que ele sofreu um dano. Aí, claro, bate um arrependimento de não ter tido essa visão lá atrás, porque também eu era uma pessoa ativa, mas ao mesmo tempo também era imatura. Eu era uma menina, né? Então, assim, de alguma forma, eu também ouvi as opiniões de colegas que já estavam aí na jornada há muito mais tempo, né? Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer coisas importantíssimas. Entendi. Só que uma das coisas importantíssimas hoje é isso. E aí, eu demorei, né, pra fazer. E esse curso que eu fiz agora, realmente foi nesse sentido, sabe? Caiu a ficha, vamos dizer assim. E aí... Até o professor, ele falou, gente, a odontologia não é fácil, né? Ela não é fácil, ela tem todo um lado difícil, assim, de lidar. Chega uma hora que a gente cansa. E essa área estética, na verdade, ela é tão importante, mas ela é muito importante para nós dentistas quando a gente está na velhice, porque muitas vezes a gente não tem condição de parar de trabalhar. E isso, de alguma forma, nos motiva a continuar. Porque aí já não é mais uma questão, assim, de tanta necessidade, mas é uma questão, assim, de satisfação. De você poder dar ao paciente algo que ele sonha também, entendeu?
E aí, também não quando eu falo isso, eu sou completamente contra esses blocos que se fazem hoje em dentes, como se fossem Mentex, não é isso. Entendi. Mas são dentes bonitos, muito parecidos com o natural, que tem aquela característica, sabe, de dente que nunca foi sofrido, entende? E aí, muitas vezes, muitos vídeos eu vejo de pacientes que tiveram a oportunidade de realizar, né, esse tipo de tratamento, eles choram. Porque, na verdade, eles se emocionam. E aí eu penso, isso é muito legal. Porque você poder oferecer isso mexe ao com a paciente, imagem, né? Autoestima, devolver autoestima, sabe? Eu vou contar o caso rapidinho de um paciente que não tem a ver com a estética em si. Mas, há alguns anos atrás, eu atendi um paciente que ele chegou como um andarilho no meu consultório. Ele não tinha nenhum dente na boca. E ele ia ser padrinho de casamento de um sobrinho dele. E a condição do sobrinho era que ele tivesse dente na boca, porque tinha foto e tal, né? E aí ele foi fazer um par de dentaduras, porque era o que ele tinha de condição na época, né? E eu fiz. No dia que ele chegou, ele realmente estava vestido como um andarilho. Autoestima, 0. E aí a gente fez o tratamento, entreguei as próteses, ele foi melhorando um pouquinho e tal. E eu falei pra ele, eu quero te ver daqui uma semana. Aí ele foi, com os dentes na boca, e ele foi de outra forma. Ele foi de camisa, barba feita, cabelo cortado, e aí eu fiquei olhando aquilo, aí eu me emocionei, porque eu falei, nossa, a autoestima dele mudou. Transformar vidas, né? Entende? Então, assim, não da forma como, de repente, hoje as pessoas... mas por que não fez implante? Porque ele não tinha como fazer implante. Então, a odontologia também ela tem um papel importante, que é você poder devolver ao paciente condições dentro da condição que ele tem. Legal. Você tem que dar opção para o paciente. Não adianta você falar, não, só dá para fazer implante. Então, ele vai continuar desdentado. Você tem que dar opções para o paciente, para ele conseguir realizar aquilo que ele também quer realizar. Entende? Interessante. É transformar a vida. Exato. Exatamente isso. Exato. Legal. Poucas profissões transformam as pessoas, assim. Poucas profissões. Então, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada por várias coisas. Porque eu escolhi a profissão que eu quis. Eu exerço a profissão que eu estudei. Nem todos fazem isso. E assim, poucas profissões fazem as pessoas chorar de emoção. A minha faz. Verdade. E entrou, né, como uma dentista, que é psicóloga e nutricionista num combo só em algum momento, né? Nas suas devidas proporções. Assim, eu falo, na verdade, o diário nutricional, eu não tenho, né, assim, condições de avaliar ali. Sim, mas todo mundo tem a base. Eu preciso orientar, pelo Exato. menos falar para o paciente, olha, isso aqui que você está comendo está em excesso, não pode, né? Mesmo que eu fale, eu procure um nutricionista, então. Mas isso aqui para a sua boca não está legal. Perfeito. Doutora, a gente está chegando no final do programa. Antes de você deixar suas considerações finais, deixar seus contatos, onde você atende, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora. Lá atrás, a doutora começou, tem gente começando, talvez com as mesmas dificuldades, talvez com dúvidas. Que recado você daria para essas pessoas que também vão transformar vidas no futuro próximo? O principal recado que eu deixo, nenhuma profissão é fácil, tá? Mas assim, todos nós precisamos de dinheiro, claro. Mas eu penso que hoje a gente tem uma carência no mercado de pessoas que entram para a profissão por amor, entende? Elas visam só o dinheiro. E prova disso é a odontologia em si. Muitas vezes as pessoas entram para fazer odontologia, mas de verdade elas nunca tiveram o sonho de acolher um paciente, de tratar a boca desse paciente, porque não é talvez rentável como algumas outras especialidades, entende? E eu penso que independente
de qual área a gente vai seguir, a gente tem que ter amor. Porque mesmo quando a gente ama, a gente enfrenta dificuldades. E aí, Sim. nesse momento, é que esse sentimento de amor, aquilo que faz, ele tem que pesar mais. Porque senão a gente desiste. E eu tenho dúvidas se as pessoas que entram para fazer odontologia hoje, se elas têm amor à profissão ou ao dinheiro. É o que a gente fala, dinheiro tem que ser a consequência de um Exato. trabalho bem feito. É porque Né? eu vejo muita gente, alguns discursos por aí, né? Eu não vou ficar ali curvado ganhando X para fazer uma restauração. Eu prefiro fazer não sei o que eu vou ganhar Y. Entendi. Então, não é esse. Eu não vejo isso como algo interessante, Sim. né? Para quem tá começando, é isso. Eu acho que você tem que ter amor ao que faz, sabe? Senão não vai. Porque a gente não tem como ficar mudando toda hora de profissão. Verdade. Não tem como. Você até pode mudar, mas quantas vezes na sua vida você vai mudar de profissão? Exato. Começar do zero. Então, assim, tem que fazer algo que seja interessante, que seja, sabe... Sábio. entende? E é aquilo, né? Eu acho que as pessoas, no geral, elas estão carentes de serem ouvidas, de serem acolhidas, de serem respeitadas, né? Não é porque não tem dinheiro para fazer aquilo que eu acho que é certo, que então eu não vou dar outra opção para o paciente fazer aquilo que ele pode fazer. Verdade. Entende? Então, isso é o respeito ao próximo, eu penso, né? Então, é isso. Eu acho que se eu puder dar um conselho para quem tá começando, hoje a realidade é muito diferente de quando eu comecei. Mas eu penso que não pode deixar de existir o amor por aquilo que faz, entende? Perfeito. Doutora, suas considerações finais, telefones para contato, endereço, fica à vontade. Eu atendo no edifício Montalto Doc, ali perto do Covabra da Malota. Eu vou deixar meu telefone, então, lá do consultório, que é um celular, 11 99386 1697. WhatsApp, né? Quem quiser me conhecer, quem quiser marcar uma consulta, fazer um pouquinho de terapia. Perfeito. E melhorar a alimentação, já faz o combo e cuidar todo. do dente. É isso. Perfeito. Doutora, de verdade, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi uma aula que a gente teve aqui, aprendemos muito. E a gente... Tem mais perguntas aqui, eu vou te convidar mais vezes. Tudo tá bem, bom? tá ótimo. Perfeito. Estamos chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. E para você que assistiu até agora, ainda não se inscreveu, clica lá no inscrever-se, clica no sininho, deixa seu comentário. E quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. São profissionais que acreditam no projeto e ajudam a trazer profissionais exemplares como a doutora. Obrigada. E a gente vai encerrando com a frase que toca o meu coração, que trabalha dentro do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.